Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Verlaine Ribeiro. Eu sou o Aleph Ribeiro. Vocês são muito bem-vindos aqui no Pode Ir Estúdio. Vamos lá, Aleph, toca o barco. Antes, então, eu vou começar falando primeiro dos nossos patrocinadores que vão aparecer durante o programa na tela, tanto aqui em cima quanto ao redor aqui. Você pode entrar, abrir o QR Code deles, chamar eles no Instagram, no WhatsApp, que vai aparecer na tela. E agora, eu quero apresentar o nosso convidado de hoje. Uau. Ele que é formado em teologia, hebraico, história, é professor de hebraico. Meu Deus, hoje vai dar pano pra manga isso aqui. Então que rufem os tambores. Quem é? Diego, e eu não vou me arriscar a falar o sobrenome. Não, para. Poxa, não, você tem que... Diego. Diego Eckhart. Eckhart, é isso? Eckhart. Olha aí, Diego Eckhart. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, pastora Verlaine, obrigado, Aleph. É uma honra estar aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre a importância do hebraico bíblico para entendermos as Sagradas Escrituras em um contexto original. Eita, mas peraí. Antes vai falar um pouquinho de como que você chegou nesse negócio de hebraico, né? Fala pra gente, conta aí que as pessoas querem saber como que foi essa jornada até o Diego se encantar, né, pelo hebraico, por essa língua original. A gente vai ter depois algumas perguntas aí pra você que o pessoal quer saber, mas vamos lá, como é que foi essa história de você se envolver com o hebraico? Bom, a minha trajetória com a Bíblia, ela começou muito cedo, né? Com 13, 14 anos de idade, eu tive meu primeiro contato com uma primeira igreja evangélica, né? Embora eu fosse desde pequeno com a minha avó, com meu tio, com a minha mãe a igrejas, né? E aos 13 anos de idade eu me apaixonei pela Bíblia. Eu tinha muitos problemas ali na minha infância, adolescência, e eu me refugiava na Bíblia na minha adolescência. E aí quando eu fiz 17, 18 anos, eu tive a oportunidade de começar a estudar teologia, né? Até que descobri que a Bíblia ela tinha sido escrita originalmente no hebraico, que é o Velho Testamento, exceto alguns textos no aramaico, né, de Daniel, e também em grego. E eu sempre ouvia, principalmente em cultos, geralmente o pastor falava o seguinte, né? Chegamos no momento da palavra, vamos chamar aqui o preletor. E ele vai ministrar a palavra de Deus. E aí eu sempre me perguntava, bom, se chegou um momento do culto onde a palavra de Deus vai falar, o que é uma palavra? Né? Qual é o conceito de palavra? Porque a palavra ela é uma ciência, né? E aí eu comecei a pesquisar e quando eu fui ver eu estava mergulhando em estudos de linguística para entender o que de fato é a Bíblia como ciência, o que é a Bíblia como conceito linguístico e o que é a Bíblia como palavra de Deus. Então, no caso, aos 17 anos você falou que você começou a teologia. Isso. Aí, logo após, então, já veio o hebraico, e aí depois ainda veio agora a história, né? Porque a história também tem a ver com a questão do hebraico, da questão Sim. histórica da Bíblia. Sim. Então, eu comecei a estudar teologia em um centro teológico. Quando eu fiz algumas aulas de hebraico, eu vi a necessidade de aprofundar, né? Visto que o hebraico, nos seminários mais atuais, são poucas aulas semestrais, então Sim. não dá para você aprofundar muito. Muito mal, às vezes a pessoa consegue o alfabeto. Sim, né? Consegue verdade. ali entender um pouquinho do alfabeto e... Inclusive, meu nome tá lá. Essa aí a gente não pode perder hoje Verdade. não, hein? Vai ter que entrar aí É verdade, depois né? tem falar O disso nome do tudo, Aleph, pessoal, Aleph. é o nome de uma letra hebraica, inclusive a primeira letra hebraica. Mas foi proposital. Foi proposital, né? Foi. A gente já conta essa história aí pra mas- vocês. Fiquem ligados que a gente vai contar pra vocês essa historinha aí. E aí, então, no caso, voltando, veio a questão da história, né? A história vem agora, né, recentemente esse ano, né, quando nós começamos a estudar o hebraico e também a teologia por uma instituição israelita, né, com órgão no Brasil,
nós começamos a ter um pouco de contato com a arqueologia bíblica à distância, né, obviamente, e a historicidade, né, e buscar o contexto histórico para passagens bíblicas é crucial, né? Então, enxergando essa necessidade, nós estamos começando agora, né, uma nova graduação em História na USP, né, que é a Universidade de São Francisco, para ampliar aí nosso conhecimento acadêmico na área da história. Legal. Antes da curiosidade do Aleph, eu queria que ele falasse uma outra curiosidade aí que o pessoal provavelmente vai gostar. Eu queria que você falasse a respeito da palavra amém. Porque assim, é interessante, né? Normalmente a gente está orando, a gente está fazendo alguma coisa e o pessoal finaliza amém. Hoje a gente vai começar com amém. Vamos fazer do contra aqui Legal. hoje, pode ser? Pode. Então tá bom. Pulou meu roteiro, mas tá bom. Gente, você que está aí conosco, então vamos começar com o amém hoje. Fala pra gente um pouco sobre a questão da palavra amém, toda a questão do original, como é que a gente pode entender um pouquinho mais dessa palavra. Bom, vamos lá. A palavra amém, ela traz consigo um conceito linguístico muito profundo, né? No português, nós temos o costume de falar amém no término de orações. Sim. Né? Em nome de Jesus, amém. Amém. Né? Todo mundo que está nos assistindo aqui já teve contato com a palavra amém. Com certeza. Né? E interessante que nossos professores, pastores, nos ensinaram que a palavra amém, ela significa assim seja. Né? Certo. E não está errado. Corretamente Sim, assim seja. No entanto, quando vamos para a língua original, no hebraico, a palavra amém, ela na verdade é um conjunto de palavras, né? É um conjunto acrônimo, acróstico, né? Legal. Da mesma forma como o Rio de Janeiro, nós temos a sigla RJ, né? Ou até mesmo ONU, Organizações das Nações Unidas. Amém é uma palavra que é um conjunto de 3 palavras, né? Então, a palavra amém, ela é o conjunto da união da palavra, da inicial da palavra Adonai, né? Então, Adonai começa a ser escrito com a letra Aleph, que é o seu nome, né? A palavra Mem, né? Que é a palavra, na verdade, a letra Mem, que vem de Neman, que significa fiel, ou na verdade, fidelidade. Legal. Né? E Meler, na verdade, que fica antes de Nun, de Neman, é a palavra rei em hebraico. Então, Amém é um conjunto de Adonai, Meler, rei, Neman, ou seja, Adonai, Senhor, né? rei, Meler, Neman, fiel. Uau. Então, quando nós terminamos uma oração e dizemos Amém, é como se eu estivesse dizendo, meu Deus é um rei fiel para cumprir essa oração, para cumprir esse pedido. Por isso, o assim seja, vamos dizer, né? Que assim, Exato. ele é fiel, ele é todo poderoso, ele é o meu Senhor, né? Sim. O Adonai Senhor. Aham. Que legal, né? Então, Isso daí eu assim, nem imaginava. também, essa daí eu também não sabia. E olha que eu já estudei hebraico. Aí, tá. Não tão, estudou com o não, Diego. Não estudei com o Diego e não tão profundamente, né? E assim, foi só mais... Mas Agora, uma então... outra palavra que até você estava compartilhando com a gente, acho que foi semana passada, que é a palavra deserto, né? Sim. Você compartilhou com a gente um pouco sobre isso. Pode falar um pouco? Que eu achei muito interessante quando ele compartilhou com a gente. Aí acabou que a gente nem botou aqui, mas é uma coisa que eu achei muito interessante. Então, gente, o que precisamos frisar aqui é que o hebraico é uma linguagem totalmente flexional, né? A estrutura idiomática do hebraico é totalmente diferente do grego e do português, né? Então, o que seria isso? Nós temos hoje em torno de 6.000 e alguns quebradinhos de idiomas, né, entre as nações. E todos esses idiomas, no conceito linguístico, eles são divididos em pelo menos 3 etapas, né, que são idiomas isolantes, idiomas aglutinantes e flexionais. O que seria isso para o pessoal que não entende? Eu já ia falar agora. Eu sou um desses. Fala a nossa língua, Isso. porque senão... Vamos Fala explicar. hebraico agora, Assim, vou falar. olha, a galera que tá aí, que quer se aprofundar, no final a gente vai dar aí, né, as instruções. Quem quiser se aprofundar um pouco mais, o Diego tem curso. Então, no final, fica com a gente até o final, que isso você aí. vai entender um pouco mais. Mas, assim, de qualquer forma, né... gente, ele vai falar algumas palavras que a gente também não entende, tá? E a gente, na medida do possível, A gente tá aqui pra aprender com vocês. a gente vai pedir pra ele falar na nossa língua, né? Porque como aqui a gente já falando de hebraico, a importância das escrituras, de estudar o hebraico, aí tem horas que a gente vai ter que pedir pra ele falar também na nossa língua, mas tudo bem, a gente tá junto aí, qualquer coisa a gente vai auxiliando isso aí. Eu vou explicar, né, o passo a passo aí. Vamos O que lá. seria, pessoal, um idioma isolante, né? Seria, por exemplo, o idioma japonês,
mandarim, né? Que são idiomas que a conjugação verbal ela tem carência de passado, presente e futuro. Né? Quer ver um exemplo? Talvez você que está nos ouvindo aí já deve ter ido a alguma lanchonete, algum comércio de chinês. Sim. Né? E geralmente o chinês ele tem a dificuldade de pronunciar o R, né? Geralmente a palavra frango, eles dizem flango, né? Eles não conseguem conjugar o verbo, né? No passado, no presente e futuro. Eu sempre brinco que quando eu trabalhava no Rio de Janeiro, eu ia na lanchonete de chinês para comprar um suco de laranja natural. E quando eu entrava, o atendente sempre dizia, suco laranja natural. Eu falava, me dê um suco de laranja natural, e ele repetia, suco laranja natural, né? E aí eu fui pesquisar a respeito disso, né? Como é a estrutura idiomática do chinês, né? E lembrando que a gente vai explicar o conceito de deserto em hebraico, né? É que o chinês, ele, por exemplo, quando eu vou dizer o o mais juicy xi chinês, né? Eu comprar laranjas comer. Né? Não, eles não têm eu comprei laranjas para comer, eu comprar laranjas comer. Então, semelhantemente japonês, né? Até mandar um abraço para o meu amigo Adriano Grijó, né? Que é um poliglota. Olha, nossa, né? Deus, é amigão nosso, um abraço aí para que me Adriano. explicou isso com muita propriedade. Ele disse o seguinte, né? O japonês, por exemplo, o verbo comprar, né? Eu compro, tu compro. Ele compro, nós compro, vós compro, eles compro. Eles não têm essa questão da conjugação. Né? Então assim, para eu determinar o que está no passado, no presente e no futuro, existe um contexto que precisa ser explicado antes do verbo, né? Então, por que eu estou explicando isso, gente? Porque muitas vezes a gente não entende isso no português, né? Porque o português é um idioma que é oriundo do grego e do latim. Então, são idiomas que são ricos em conjugação de passado, presente e futuro. Nós temos conjunções, temos artigos definidos, enfim. É uma linguagem rica, né? Sim. Então, isso que eu vou falar para vocês aqui não é muito comum no português, mas no hebraico é muito rico, né? No hebraico, a maioria das palavras são polissêmicas. O que seria uma palavra polissêmica? É uma palavra que ela tem uma raiz e ela vai originar outras palavras com o mesmo sentido. Legal. No português temos raras exceções, mas também temos isso. Um bom exemplo é a palavra casa. O que seria casa em português? É uma residência. Sim. Né? Aí quando vamos para a palavra casal, né? A palavra casa está dentro da palavra casal. Sim. Né? Então, casa, C-A-S-A, casal, C-A-S-A-L. Então a palavra casa está dentro da palavra casal. A palavra casa formou a palavra casal. Né? Minha avó até disse, quando eu estava para me casar, casei aos 19 anos, ela disse, Diego, quem casa quer casa. Né? Porque a palavra está junta ali. Né? O casal tem que morar ou residir em uma casa. E a palavra casamento também originou da palavra casa. Então nós temos a palavra casa, que originou a palavra casal, que originou a palavra casamento. Né? Só para vocês entenderem como isso acontece no hebraico. Então no hebraico nós temos uma palavra mãe que originou outra, que originou outra, que origina outra. Né? É uma raiz que nós chamamos de raiz triconsonantal, que gera uma palavra, que gera outra e assim por diante. Né? Então a pergunta do Aleph, pessoal, é sobre a palavra deserto, né? Em hebraico, midbar, e também a palavra em hebraico, que é a palavra davar. Né? Então a palavra davar, ela se escreve com a letra Dalet, corresponde ao som da letra D. Sim. A letra Vet corresponde ao som da letra V. E Resh, que corresponde à letra R, né? Davar, palavra. E curiosamente, a palavra deserto, em hebraico, a palavra midbar, né? Ela se escreve da mesma forma que a palavra deserto, com acréscimo de uma letra men, né? Então, midbar ou midvar e davar são palavras oriundas uma da outra. Bom, o que seria a aplicação para isso, gente? Que a palavra deserto está dentro da palavra palavra. No português isso não tem nada a ver. Sim, né? Parece que deserto, palavra. No entanto, o hebraico é uma linguagem bíblica. Então, por mais que as palavras não sejam sinônimas em si, elas vão se conectar em algum contexto bíblico. Sim. Por exemplo, a palavra deserto e palavra não se conectam na vida real, mas se conectam num contexto bíblico. Por quê? Quando Deus tira o povo do Egito, ele poderia levá-los a Canaã com poucos dias. Mas ele faz com que o povo fique décadas no deserto, porque ali no deserto, midbar, ele entrega a sua davar, ele entrega a sua palavra. Uau. Então, o deserto e a palavra se conectam em contextos bíblicos. Quer ver um exemplo?
No Novo Testamento, quando Jesus vai começar seu ministério, ele é batizado por João Batista. Sim. E ele é conduzido pelo Espírito, não foi por Satanás, foi pelo Espírito, Sim. ao Midbar, ao deserto. Ó, E foi no deserto que ele vence Satanás pela palavra. Caraca. Então isso acontece o tempo todo no hebraico, nuances, né, linguísticas, onde uma palavra origina outra, que aparentemente parece não ter nada a ver, mas se conectam dentro das Sagradas Escrituras, né? Show. Que legal. Show. Então, vamos pro Aleph, né? Então, Tá bom. então, é interessante essa questão da palavra Aleph, porque o que aconteceu? Quando nós nos casamos, né? Há muitos anos atrás, eu e o Léo, logo depois nós fomos fazer o curso de teologia. Aham. E quando a gente começou a ter contato com as línguas originais, quando a gente começou a ter contato com o hebraico, nós ainda não tínhamos filhos. Aham. Filho, né? E aí, no caso, a gente ficou já pensava, se a gente tiver um filho, aquela coisa, né? De recém-casado, se eu tiver um filho, qual vai ser o nome do filho? E aí, nisso, quando a gente começou a aprender e a gente viu, então, o alfabeto, a primeira letra, a Aleph, e começamos a ver o significado da palavra Aleph, que eu pedi para você falar, que ele vai falar com muito mais Sim. Pra mim era uma competência coisa, do depois que que eu eu. conheci o Diego, eu descobri que era Pois outra. é. Mas a gente, assim, se encantou com essa palavra. E aí, então, foi quando a gente decidiu que quando a gente tivesse um filho, que se fosse garoto, ele se chamaria Aleph. Eu cheguei a pensar e depois, se eu tivesse uma menina, de chamá-la de Dalet. Olha Tadinha. só. Meu Mas Deus. acabou que nós ficamos, Deus quis que a gente ficasse só no Aleph. E aí, então, se tornou Aleph. Já pensou um alfabeto inteiro com 22 filhos? Meu Deus. A unção de Jacó Não. dobrada. Olha aí. Olha. Mas aí fala pra gente, então, pro pessoal, né, saber um pouquinho a respeito dessa palavra Aleph, que tanto me encantou, né, Sim. quando eu descobri, mas eu queria que você falasse com essa propriedade. da Então, palavra nosso amigo Aleph. aqui, o Aleph, agora acho que ele vai ter orgulho, né? Olha de aí. saber o nome dele e a origem etimológica, né? Então, gente, como a pastora Verlane falou, a palavra Aleph, ela é o nome de uma letra em hebraico, tá? A primeira letra. E é uma letra importante porque é a letra que corresponde ao nome Adonai, né? Adonai começa com a letra Aleph, né? Temos também, a mesma letra que começa o nome Elohim, que é o nome de Deus que começa com a ação criativa em Gênesis 1, né? Sim. Então, a letra Aleph, ela representa princípio na Bíblia, né? O nome de Deus começa com a letra Aleph ali, né? Adonai Elohim, e representa princípio. Agora, quando nós vamos para o alfabeto, né? A letra Aleph, ela se desenvolve, né, no hebraico mais antigo, mais arcaico, que nós chamamos de paleo-hebraico. E a figura da letra Aleph, né, atualmente no quadrático, ela parece com um X, né? Sim, É parecido. Não se conectam as extremidades, mas semelhantemente parece um X. Sim. Né? Mas no antigo, a figura do Aleph era como se fosse a cabeça de um boi com chifres. Né? E na cultura antiga isso tinha um significado, atualmente o chifre não tem um bom significado. Né? Atualmente chifres, né, denotam palavras pejorativas. Né? Sim. Mas como que era o chifre no mundo antigo? Né? Como as escritas paleo eram imagens, né, ou figurinhas, né, ou desenhos, ilustrações, Sim. a letra Aleph era a cabeça de um boi com chifre, porque o chifre representava autoridade no mundo antigo. Né? Então, você pode ver em filmes antigos, quando exércitos iam atacar uns aos outros, antes eles tocavam o chifre do boi, né, que a gente chama de shofar na Bíblia, né, que é semelhante ao berrante que vocês conhecem, né, aqui no Brasil. Sim. Né? E aí os exércitos eles tocavam isso para denotar autoridade. Né? Legal. Agora o que interessa, que fica mais interessante é que dentro do chifre dos animais que tinham o significado da autoridade, né, era onde armazenava-se o óleo para ungir autoridades no mundo antigo. Então, por exemplo, nós temos exemplos bíblicos de quando o rei Davi foi ungido por Samuel. A Bíblia diz que Deus mandou Samuel ir até a casa de Jessé, encher um chifre ou um shofar com óleo, né, para que ungisse a Davi a rei. Então nós temos um óleo da unção, né, machar em hebraico, colocado dentro de um shofar, dentro de um chifre, para delegar autoridade para alguém. Né? E aí por que colocar dentro de um chifre? Né? A unção ela traz essa característica de dar autoridade para alguém.
né? Um rei, um sacerdote, um profeta, que eram as figuras de autoridade no Antigo Testamento, eles precisavam ser ungidos com óleo para isso, e esse óleo tinha que estar dentro do chifre do animal, né? Então, a letra Aleph, ela é a letra que representa o princípio, mas a figura dela é o chifre do boi, que era o local onde transportava o óleo da unção, né? Inclusive, a palavra unção, ela tem ligação com a palavra Mashiach, né? Que é Messias em hebraico, que significa ungido. Sim. Então, se você está nos ouvindo aí que já ouviu falar de Jesus Cristo, né? A palavra Cristo vem do nome hebraico Mashiach, que vem da palavra Machar, que é unção, que é ungir. Legal. Né? Então, a letra Aleph, ela carrega consigo esse aspecto de unção, de ungir, né? E Yeshua, Jesus, ele foi ungido, né? Com óleo para que propagasse aí o evangelho e fosse nosso Messias, ungido para nos salvar. Legal. Então, gente, né, com tantas explicações assim, eu realmente até me mudou o significado do meu nome agora. Eu me encantei. E eu também uma vez ouvi alguma coisa a respeito que esse touro, né, essa cabeça também tem uma questão do serviço, né? Sim, sim. Do serviço, porque antes das palavras, como ele falou, eram os sinais, né? Sim. Então ainda tem isso, né? Quer dizer, aí é o rei que serve, né? Tem toda essa... Então assim, é incrível. Os animais eram utilizados, né? Principalmente o boi, para arar a terra. Exatamente. Né? Então o serviço era o boi que arava a terra para preparar a terra para ser semeada. Quer dizer, tem o serviço, a força, né? Força, o serviço... preparar algo para nascer, algo que não existe vai nascer a partir daquilo, né? Então, assim, nós ficaríamos aqui umas 5 horas falando sobre Aleph, né? Uau, então, mas tá vendo? Tu é o cara, assim, em Deus. Tu é o cara em Deus. Amém. Agora, saindo um pouquinho das curiosidades, daqui a pouco a gente volta nelas, qual a importância de estudar realmente as línguas originárias, né, da Bíblia? Qual seria essa importância? Então, aí pegando um gancho no que tu disse, né, eu vou voltar naquela questão que nós falamos da estrutura idiomática. Né, deixando bem claro, gente, que Bíblia é Bíblia em qualquer idioma. Sim. Claro. A Bíblia sempre vai ser a palavra de Deus no português, no francês, no espanhol, né, no alemão, em qualquer idioma que você pegar a Bíblia e abrir para ler, ela é a palavra de Deus, ela é sagrada e ela é inerrante, infalível, né? Agora, por que o hebraico? Né? A grande questão são fenômenos linguísticos que acontecem por conta da estrutura idiomática. Né? Como eu disse para vocês, por exemplo, a palavra amém, ela não pode ser traduzida para o português. Né? Então, quem fala português, quem fala inglês, vai falar em inglês amen, né? Ou no português amém. Por quê? Porque a palavra amém em hebraico, que é esse significado que eu falei, Adonai Melech Neman, não encontrou no português uma palavra que pudesse ser semelhante para ser traduzida, né? Então, assim como amém, nós temos muitas, né? Vamos falar depois de aleluia, né? Sim. Que é uma das palavras também que não tem tradução para o português, né? Então, isso acontece o tempo todo, tá? Com centenas de palavras que não dá para traduzir para o português, né? Então, você tinha perguntado qual a importância das línguas originárias, né, da Bíblia. Então, aí vamos lá. Quando eu vou para o hebraico, muitas palavras que aparentemente foram traduzidas unificamente ou unicamente, elas ganham sentidos um pouco mais plenos, né? Um grande exemplo disso é a questão da Arca de Noé, né? A gente estava conversando hoje sobre isso, né? Quando a Bíblia diz que Deus ia mandar um dilúvio para a terra, né? Ia destruir todo o ser vivente, e ele pede para Noé construir uma arca, uma teva, né? E Noé ia ter que entrar nessa arca com um casal de animais impuros e com 7 casais de animais puros, né? Então a teva, a arca, ela seria objeto de salvação em meio a épocas de juízo, né? Então o autor de Gênesis, ele faz questão de colocar essa palavra teva ali em evidência, né? Quando eu vou para Êxodo, a Bíblia diz que Moisés, quando ele nasceu em um contexto de que o povo hebreu estava escravo no Egito, Faraó emitiu um decreto ali, né, das parteiras matarem as crianças. E aí ele foi escondido pelos seus pais, e vendo eles que não podiam mais escondê-lo, colocaram ele dentro de um cesto, betumaram esse cesto e então colocaram ele nas margens do rio Nilo. Quando eu vou para o hebraico e observo a palavra cesto, é a palavra teva. Que legal. Então a palavra teva, ela é construída para a arca, a palavra teva, ela é utilizada para cesto,
E o que o autor de Gênesis e de Êxodo, né, em língua hebraica, Bereshit e Shemot, quer dizer é que o mesmo Deus que guardou Noé das águas foi o mesmo Deus que guardou Moisés das águas através de uma teva. Caraca, Né? legal. Agora, olha só que interessante. A palavra teva tem um outro significado. A palavra teva também pode representar a palavra. Olha. Então, assim, é um significado triplo, né, da palavra. Sim. Teva, arca, teva, cesto, teva, palavra. Aham. E então, o que nós entendemos é que Noé e Moisés foram guardados em tempos de juízo por uma arca e por um cesto. Mas atrás da arca e do cesto, que eram matérias, estava a palavra os guardando. Caraca, que legal. Então, a importância de nós voltarmos para o hebraico é que no português não tem como aprofundarmos nessas nuances bíblicas, né? E dentre centenas, né, de curiosidades que nós temos no hebraico, né? Então, quando eu vou traduzir, por exemplo, o texto hebraico para o português, se eu não acho uma palavra no português que quer dizer exatamente o que ela quer dizer em hebraico, então eu limito o poder daquela palavra que é ampla, que às vezes tem 10 significados em apenas um. E aí nós temos uma perda, né, significativa Sim. em relação à morfologia e à fonologia, né, da Bíblia no original. Tá? E é Saindo interessante um pouquinho... isso. Não, quer manter o Não, assunto? não, é rapidinho. Eu É ia porque. trocar, então Não, fala. então só mais um minutinho aí. É porque, assim, as pessoas que estão nos ouvindo, né? É muito importante a gente justamente conhecer a palavra, lógico, pra gente no português, Sim, né? sim. Através da Bíblia. E aqueles que puderem, quiserem se aprofundar. Porque, assim, a Bíblia, a palavra, ela é justamente o que a gente fala, esse manual, né? Essa regra do fabricante. Né? O fabricante quem? Deus. Deus nos criou, Deus nos fez. E ninguém melhor do que o fabricante para deixar o manual de instruções Sim. de como se você deve usar. Então, assim, na nossa vida, em tudo que a gente vai fazer, é extremamente importante entendermos essa questão desse manual, ou seja, buscar, ler e entender o manual. Então, nós fazemos isso na língua em português e é extremamente importante fazer isso na palavra. Mas quem pode, quem gosta, quem quer se aprofundar e ter essa clareza de detalhes, aí realmente precisa buscar no hebraico, porque aí não tem É jeito. muito importante nós frisarmos que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Exatamente. E aí, quando vamos entender o conceito de palavra dentro da linguística, né? A palavra, ela tem uma ciência por trás. A palavra, ela é falada, né? A palavra, ela é morfológica, ela é fonológica, né? Ela é escrita. Sim. Então, tudo isso é uma ciência. Então, quando nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus, eu preciso entender o que é palavra. Exatamente. Né? Porque existe uma ciência por trás disso, né? E ainda respondendo a sua pergunta, né? De por que estudar a Bíblia, porque nós temos muitos fenômenos linguísticos que nós chamamos de metátese, né? Que é quando uma palavra sofre muitas mutações, às vezes no mesmo idioma. Estávamos conversando hoje à tarde, né, sobre isso. Se vocês observarem no português, mais arcaico, né? Pegarmos lá na época de Dom João VI, Dom Pedro I, né, lá atrás. Quando eu queria me referir a alguém, no caso você, se dizia vossa mensê. Então, quem aí já viu filme antigo, séries, né? Você deve ter visto, né, filmes da época, as pessoas, os nobres na época dizendo vossa mensê. Né? Sim. E aí quando o Brasil começou a ser colonizado já por italianos, alemães, né, italianos, eles não conseguiam dizer o vossa mensê. E aí a palavra você, que era vossa mensê, sofreu um fenômeno metático, né? Para vós me ser. Então olha só, o que era vossa mensê virou vós me ser. Posteriormente, o Brasil foi ser escravizado, né? Na verdade, o Brasil começou a escravizar africanos, né? Então, os africanos, quando chegavam no Brasil, eles não conseguiam dizer vossa mensê e nem vós me ser. Daí eles diziam vassam ser, né? Então, você já deve ter ouvido falar de vassam ser, né? Bom, gente, o que eu quero dizer com isso? Que o vossa mensê, o vós me ser e o vassam ser se transformou no você.
E depois o você, né, os mineiros já estão aprimorando, né? Agora nós já temos o você, né? Então se você é mineiro e está nos ouvindo aí, você deve concordar que você, né? O você virou o C. Você mineiro. Né? E aí já os nordestinos agora já tem o C. Você tá com fome? Você quer fazer isso? Não é só os nordestinos, não. Tem muita gente aí que já fala o C. E se tu né? para pensar hoje, pô, celular, o pessoal escrevendo, agora é só o C. C. É só, não é nem C, É só falar o que C antes, mesmo. quando começou a se digitar, né? Era o V, VC. C. Agora já tem gente que já é só C. C. Daqui a pouco eu já não sei mais o que vai acontecer, não. Já vai parar, né? Com esses fenômenos linguísticos, né? Então perceba, vossa men ser, vós men ser, vassam ser, você, ser. Em um único idioma nós temos isso, no português. Sim. Né? Então quando vamos falar do hebraico, que quando ele foi traduzido para o grego, né, na Septuaginta, e aí depois do grego nós tivemos, né, outras, a Vulgata, né, por exemplo, para o latim, e aí depois para o alemão, né, foi traduzido, Lutero traduziu para o alemão, e depois tivemos para vários idiomas. Nós temos algumas palavras que vão sofrendo esses processos, né, de metátese, e vão tendo variações, né? Isso muda em alguma coisa? Não, os tradutores sempre vão procurar ser o mais fidedigno possível. Claro, né? claro. Agora, para estudos, né, com mais afinco, para entender com mais exatidão determinados textos, é preciso voltar ao idioma original. Tá? Show. Legal. Fala aí que você quer falar. Agora já até mudei a pergunta que eu ia fazer. Falando nisso de várias traduções e tal, tem alguma que você vê assim que é mais exata, não sei se poderia dizer assim, mas que realmente está mais fidedigna, né? Que nem... Então, a verdade é que, como eu disse para vocês, o hebraico, às vezes uma palavra tem 5 significados. A diferença de traduções é que às vezes uma escolhe uma palavra, outra escolhe outra, outra escolhe outra, né? Por exemplo, lá em Gênesis 1, verso 2, está escrito Verhaaretz hayetá tohu vavohu, né? Que é... É tão fácil falar esse negócio, e a terra, todo mundo entendeu tudo. Desculpa, né? E a terra era sem forma e vazia, né? Hayetá era, né? Aí outras pessoas vão traduzir como tornou-se, né? Porque o verbo hayetá ali também pode ser traduzido como tornou-se, né? E tohu vavohu pode ser traduzido como caótico, vazio, algo inóspito, né? Então, aonde eu quero chegar com isso? Que uma tradução vai dizer que a terra era sem forma. Outra tradução vai pegar a outra variação do verbo hayetá e vai dizer que a terra tornou-se. Outra tradução vai dizer que tohu vavohu era sem forma e vazia. Outros vão dizer que era caótico, inóspito, ausente de vida, né? Aonde nós vamos chegar com isso? É que as traduções, para que a Bíblia não seja muito extensa, já pensou se 70% das palavras bíblicas, né, o tradutor colocasse toda a variação léxica nela? Não teria. Então as traduções elas trabalham pegando a palavra no português que seria mais apropriada para aquele tipo de tradução, para aquela linguagem, tá? Que seria nesse caso, né? E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, né? Verua Elohim merachefet. Merachefet, pairava, pode ser traduzido como se movia, como estava nadando em cima, ou ele estava movimentando, né, sobre as águas. E merachefet dá margem para tudo isso. Caraca. Então, às vezes, uma tradução vai trazer uma nuance, né, como se movia, outra vai traduzir como pairava, outra vai trazer como se movimentava, né? Mas o importante é nós entendermos que o Espírito estava sobre as águas. Né? Exatamente. Porque, assim, é lógico que a gente tem agora algumas traduções que, assim, como a gente tem a linguagem de hoje, que tenta assim, trazer para um contexto até mais atualizado da nossa linguagem, né? Porque a gente vê que tem algumas traduções que ela tem um português mais literal, o próprio português eu mesmo, quando era mais literal. Alguém me pergunta, algum jovem assim, me pergunta qual tradução eu indico, eu sempre indico ou NTLH ou NVX. Pra gente, na minha época, é mais fácil de entender, para começar. Quando eu comecei a ler Bíblia, era aquela versão, vá para a terra que vou-lo tenho dado. Vou-lo tenho dado. Não, né? eu também. Eu não sou tão mais assim que vocês, mas eu também. Então, por exemplo, eu acabo que prefiro ler numa versão mais clássica, porque de um português, né, mais literal e tudo mais.
Mas, lógico que eu não descarto, né, as versões mais Assim, mais eu hoje digo em dia. pra quem me pergunta pra começar, porque, por exemplo, um jovem que tá Sim. começando, Sim. ou ele tá chegando agora na igreja... Não tenho dado. Não, e às vezes a pessoa tá chegando agora na igreja. Sim, Então, assim, fica quem é muito jovem que difícil. vai me perguntar isso, geralmente tá chegando. Então, pô, é muito mais fácil tu entender, começar entendendo por aqui e Claro. depois ir pras outras, Sim, sim. do que tu começar por uma, nem sei, mas uma ARA, uma outra Sim, assim. é uma- que... assim, Essas linguagens mais literais, né, digamos assim, são boas para níveis acadêmicos de estudo. Sim, né? sim. Agora, para uma leitura diária, não tenho nada contra as versões mais né, Uhum. coloquiais, né, podemos Sim. dizer Sim, assim. sim. Voltando à minha pergunta, então. Eu tava vendo no teu Instagram um dia desse e aí apareceu um vídeo falando sobre a mulher sair da costela do homem, né? E eu achei tão interessante que agora eu voltei assim na memória e eu queria compartilhar isso pra gente, que eu achei, pô, muito interessante de verdade. Aham. É muito complexo, né, dizer, porque o que acontece? Simplifica, Se cada conseguir também. Se for possível. Porque quando Deus vai criar Adão, ele forma Adão do pó da terra, Sim. né? E quando ele vai criar a mulher, ele cria a mulher da costela de Adão. Sim. Né? A palavra ali, tselem, né? Na verdade, tzelah em hebraico, ela pode ser traduzida também como costela, Aham. como lado e também como flanco. Então, olha só, temos costela, Olha só. lado e flanco para uma mesma tradução, tzelah, né? E aí, o que seria isso, né? Dentro de uma linguagem um pouco mais filosófica, né? Deus criou a mulher da costela do homem, né? Porque algo interessante é que a costela, elas são ossos que são ligados à coluna, né? Que tem a função única de proteger os órgãos dos membros superiores. Então, qual seria a função da costela? Ela protege o pulmão, ela protege o coração, ela protege o esôfago, ela protege, né, parte do estômago, Sim, né? sim. Então, dentro de uma linguagem filosófica, Deus cria a mulher da costela porque a mulher, ela tem essa, como eu vou dizer, essa veracidade ou essa autoridade de proteger a vulnerabilidade do homem. Caraca. Pode ver que enquanto Adão e Eva estavam juntos, ou enquanto Eva estava longe da serpente, Adão estava de pé. Quando Adão descuidou e deixou a mulher sozinha e a serpente, a Nahash, chega ali, né? E aí ela consegue atingir a mulher, e aí quando a mulher come ali do fruto proibido, ela dá também para o homem. Então veja que a mulher, ela cai, o homem cai junto. A né? vulnerabilidade, né? A mulher, ela tem essa questão de guardar. A mulher sábia edifica a casa, Sim. né? Sim, E a mulher sim. que é tola é como o apodrecimento dos ossos do homem, tá lá em Provérbios. Que até né? encaixa, né, nisso. Encaixa, É. né? Agora, então a mulher, ela tem essa autoridade de proteger as vulnerabilidades do homem. Num casamento é assim, né? Sim. Muitas vezes a mulher, ela tá ali sempre resguardando o homem, né? Então, onde tem um homem bem sucedido, sempre tem uma mulher ali também que joga o homem, né? E impulsiona o homem com sabedoria, né? A mulher, ela tem esse poder na criação. Agora, a palavra costela, a palavra tzelah, também pode ser traduzida também como lado. Ou seja, literalmente poderíamos traduzir que Deus fez a mulher do lado do homem. Então, o que seria isso? É que a cultura, né, atual, mais antiga até, era muito machista. Sim. De colocar a mulher abaixo do homem. No entanto, a teologia bíblica mostra que Deus fez a mulher do lado Caraca, do homem. Vai legal. estar lá, show. Então, a mulher, ela foi feita para estar ao lado do homem, né, igualmente, né, juntos na mesma missão. A palavra submissão, ela traz essa conotação de estar junto na mesma missão. Sim. Né? Eu acho Estão incrível, ao né? lado um ao outro na mesma missão. A mulher protege a vulnerabilidade do homem, né? O homem, a coluna está de pé, né? Ela é responsável pela ereção do corpo humano, né? Mas a costela, ela está ligada à coluna. Então a mulher foi feita da Protegendo os órgãos costela. vitais, Ela está protegendo- deixando o homem de pé, né? E por último, a mulher também é o flanco, né? O que seria o flanco? Né? Quem aqui já assistiu filmes de ação, né? Sim. Flanco atirador, aquele atirador que atira por um lado mais frágil, né? Então, ao mesmo tempo, a mulher também é um lado um pouco mais frágil do casal, no sentido de trazer um pouco da fragilidade. Então, por isso Deus instituiu que o homem proteja a mulher. Legal. Né? Paulo, ele vai dizer o seguinte, né? Que Jesus é o cabeça do homem e o homem, ele precisa proteger a mulher, é o cabeça da mulher.
Ele tem que... o mandamento é que nós amemos as mulheres assim como Cristo amou a igreja. Isso é né? muito forte. Profundo, né? E a palavra amor em hebraico é a palavra havá. Né? A havá vem de ahav, que significa doar. Né? No grego, no português, porque evoluiu para o português, amor é sentimento. Sim. No hebraico, amor é doar. É uma decisão, É né? uma decisão. Atitude. Eu dou, eu me entrego. Né? Então, Forte. quando Paulo diz que os maridos precisam amar as mulheres, ele está dizendo, vocês vão ter que dar a vida se for preciso pela mulher. Porque Olha aí, homens. Olha aí, Maria. é a responsabilidade, né? Porque... E as mulheres também sejam sábias, né? Sim, a gente hoje não vai sim. falar sobre isso, mas porque isso daí dá muito pano Sim, pra manga, sim. mas é importante, né? Porque geralmente o pessoal fala que a mulher tem que ser submissa ao homem. Sim. Mas não dizem que o homem tem que amá-la como Cristo amou a igreja e dar a vida por ela. Né? Amar. Se sacrificar. Se E sacrificar. outra coisa é que né? o submissa que eles dizem é que elas têm que estar abaixo. Mas não, como você mesmo acabou de falar, a mulher tem que estar ao junto. lado. Na mesma missão, né? Exato. Na mesma missão. Exatamente. Isso é muito forte. E infelizmente, aí eu só vou dar uma palhinha pro pessoal ficar com a pulga atrás da orelha. Tem homem que não sabe da sua missão. Mas isso aí é pano para outro dia. A gente vai Mas falar sobre esse você assunto. que acha que a Bíblia é machista, a Bíblia começa então, praticamente começa falando que a mulher foi criada ao lado do homem. Ao lado do Então homem, né? já descarta toda a possibilidade da Bíblia ser A machista. Bíblia não é machista. Infelizmente, o ser humano, através do pecado, se tornou machista. Mas a Bíblia não. A Bíblia É não isso é. aí. Bom, posso falar... Gente, tem uma palavra que pra mim assim, é incrível, né? Eu também dou aula de Antigo Testamento, então assim, eu gosto muito de algumas questões. É a palavra aleluia. Essa palavra aleluia aí tem muita gente que às vezes, sem saber, por não conhecer, lógico, né? Está às vezes falando de forma errada. Então preste muito, você que está nos ouvindo, preste muita atenção aqui no que a gente vai aprender hoje sobre a palavra aleluia. Isso é bem Vamos lá, forte Diego. também. Bom, vamos lá. Aleluia, né? Quem nunca disse aleluia num culto, né? Ou louvando, ou até Toda mesmo... hora. Toda hora, né? Às vezes você está cantando um cântico e aí nesse cântico tem a palavra aleluia, Sim. né? E aí, mais uma vez, pessoal, a palavra aleluia, ela é uma palavra hebraica que não sofreu nenhuma mutação quando foi traduzida para alguns idiomas, né? Agora, o que seria aleluia? Aleluia é a junção de duas palavras hebraicas, né? A palavra aleluia vem de halel, né? Que significa louvem, né? É uma variação da palavra louvor, uma conjugação do verbo louvor. E Iá é a abreviação do nome de Deus, né? Para quem não conhece, o nome de Deus ele tem um tetragrama que é constituído pelas letras Yud, Rei, Vav, Rei. E a pronúncia correta se perdeu, né? Devido os soferim, os escribas, terem temor de pronunciar esse nome de Deus em vão, cujo está em um dos 10 mandamentos, a pronúncia correta ela se perdeu com o tempo, né? Então, É o que eles chamam de tetragrama sagrado. Tetragrama sagrado, Tem gente exatamente. que fala até que seria como se fosse um sopro, né? Algo assim. Eu não sei se se encaixa, mas eu já ouvi algumas pessoas falando que seria como se fosse um sopro. Como o som da respiração, né? Também tem algumas teses em relação a isso. Então, algumas possíveis traduções para o nome de Deus seria Yahvé, né? Outras Yehová, outras Yahweh ou outras Yahu. Bom, todas elas teriam uma iniciação com Yah, né? Então, quando eu digo Halel, eu digo louvem em hebraico. Quando eu digo Yah, eu estou dizendo a inicial do nome de Deus. Caraca. Seja Yahvé, seja Yahweh, seja Yahu, né? Então, aleluia é o significado da palavra louvem a Deus, né? Louvem a Yah. E aí, como a pastora Verlane falou, né? Às vezes, por falta de entendimento, as pessoas dizem aleluias, né? Colocando ali, tentando pluralizar. E até né? no sentido da pessoa, eu entendo assim, a pessoa quer falar como se ela quisesse falar Muitas. muito aleluia para Deus. Assim, ela quisesse tanto louvar a Deus, que aí ela acaba que, como a pessoa fala glórias, ou outra questão no plural, ela fala, então é aleluias, né? Isso. E aí é onde está errado. É uma forma de pluralizar, né? Como a pastora falou, de colocar quantidades, né? Como se estivesse dizendo muitas aleluias, quantidades de aleluias, né? Sim. Então, quando eu digo aleluia ou aleluia em hebraico, eu estou dizendo louvem a Deus.
Quando eu digo aleluias, eu estou dizendo louvem a deuses, né? Semelhante assim, né? Se fosse, Sim. Se fosse, exatamente. né? Sim. E a gente não, justamente, a gente não está adorando a Deus. Isso, óbvio. E obviamente que Deus entende ali o que a pessoa está sim. É porque adorando. falta de né? conhecimento, né? Sim, sim. Então, Né? Deus aceita Mas a olha, adoração de gente, qualquer jeito. você que está nos assistindo, você Agora que você está já assistindo sabe. esse podcast, você nunca mais vai dizer aleluias, né? É porque a partir do hoje, momento que você conhece, aí passa a ser... não pode. É. Então, gente, você que está nos ouvindo, né? Você sabe, não diga mais aleluias. Aleluia, como o Diego está dizendo, é uma palavra universal. Sim. Né? Sim. Porque em qualquer idioma é aleluia. E é então louvado seja. Louvem a Yah. Louvem a Yah, louvem a Deus. Louvem a Deus, né? exatamente. Então, maravilha. Então, passando para alguma outra curiosidade agora... A gente tá com pouco tempo, hein? Olha que a hora Verdade. tá voando. Acho que a gente pode ir pra Shalom. Pra Shalom já? Pode Temos ser. Vamos pra 15 Shalom, minutos. 11. 11. Então, vamos lá. Vamos pra Shalom, então. A palavra Shalom, você também estava compartilhando com a gente, também tem uma história, um significado por trás, né? Sim. É interessante porque todo cristão ele se cumprimenta dando shalom sem saber. Né? Aham. Então, por exemplo, nós temos os nossos irmãos assembleanos, né, da Assembleia de Deus, que dizem paz do Senhor. Sim. Né? Ele está desejando que a paz do Senhor esteja sobre você. Sim. Né? E aí temos outras igrejas que dizem graça e paz, né, como sim. Paulo dizia. Sim. Né? Mas a palavra paz está ali. Então, gente, de onde vem esse cumprimento, né, da paz? Isso é bíblico, totalmente bíblico. Né? O judeu, né, ele se cumprimenta dizendo shalom. Tá? E o interessante é que a palavra shalom, ela é traduzida como paz, né, para o português. E aí nós temos, mais uma vez, a importância de entender a língua original. Por quê? Porque no hebraico, shalom tem uma variação linguística enorme, né, uma palavra polissêmica. E a palavra shalom, ela pode significar completo, inteiro, íntegro, uma pessoa que tem todas as contas pagas. Né? Amém. Então, assim, são variações da palavra shalom. Quer ver? A palavra shalom, ela originou-se também da palavra shalem. Né? Quem lembra aí do patriarca Abraão, que ele vai encontrar-se com um rei e sacerdote chamado Malquisedec em hebraico, Melquisedeque. Né? E a Bíblia diz que ele era rei da terra de Salém. Né? Salém foi traduzido no português, mas a palavra hebraica ali é shalem. Tá? Que é a mesma palavra. Isso, que é uma variação da palavra shalom. Shalom, shalem. Sim. Só muda um pontinho massorético, né, ali na palavra original. Sim. Shalem significa completo, inteiro. Shalom significa paz. Então, uma palavra está dentro da outra. Lembra que eu falei com vocês? Casa, casal, Sim, casamento? sim, Né? sim. Agora, outra variação da palavra shalom e shalem é a palavra shalmá, né, que significa pagar. Então, olha que interessante, né? Quando uma pessoa está endividada, a primeira coisa que ela perde é a paz. É a paz. Né? Então, você que está nos ouvindo aqui, se você já passou pelo desprazer de ficar endividado, né? A gente fica sem dormir. Uma crise financeira, Uma né? crise Que infelizmente financeira. alguém pode, né, Sim, passar. né? Isso aconteceu com heróis da fé, Sim, né? sim. Então, nós estamos suscetíveis a acontecer isso, né? Sim, sim. E a primeira coisa que nós perdemos é a shalom, é a paz. É a paz de espírito, A né? paz de espírito ali vai Porque embora, né? Então, quando eu cumprimento alguém com shalom, né? No grego, gente, é tudo muito complexo, porque no grego, paz é paz, completo é completo, inteiro é inteiro, integridade é integridade, pagar é pagar. E o português originou-se do grego. Sim. Sim. Então, para a gente é difícil entender isso, porque nossa linguagem ela tem um pezinho no grego, né? No entanto, no hebraico, para o homem bíblico, para o homem que fala hebraico, quando ele te diz shalom, ele está te desejando que você seja completo, que você tenha paz, que você seja íntegro, que você seja inteiro, que você tenha prosperidade, que você tenha suas contas pagas. Então, vocês estão entendendo a questão? A profundidade dessa palavra, né? Ela é muito mais do que, quer dizer, a paz que envolve todo o teu ser sistêmico, né? Sim. Todas as áreas da sua vida. A paz excede todo entendimento, né? Como Paulo disse. Então, a palavra shalom, ela tem essa riqueza de detalhes e nunca mais a gente vai dar paz para alguém de qualquer jeito, né? Porque você está realmente
você está profetizando algo Sim. completo na vida daquela Aham. pessoa, né? Algo incrível isso, né? Então, assim, existem até alguns comentários, né, das últimas palavras de Jesus, né, que ele disse tetelestai, né, em grego, está consumado, né, e se pudéssemos ver uma tradução para uma frase que Jesus tivesse dito em hebraico ou aramaico, seria a palavra nishlam, né, está pago, né. Legal. Então, ao invés de estar consumado, ele disse está pago. A dívida de vocês foi paga. Aquilo que Adão começou, né, a dívida do pecado, eu paguei agora. Né? É por isso que está escrito, né, que nós fomos comprados não por ouro nem prata, mas por um sangue. Né? É incrível. Então Jesus ele paga a nossa dívida. E aí quando ele diz Nishlam, está pago, a palavra Nishlam está ligada com Shalom. Né? É como se Jesus estivesse deixando um recado. Olha, eu estou pagando e eu estou devolvendo a paz. Que forte. Né? E aí é interessantíssimo porque quando ele vai se encontrar com os discípulos, né? Até no episódio que todo mundo conhece que Tomé falou, é você mesmo? Então olha, deixa eu ver a mão, né? Sim, sim. Então as primeiras palavras de Jesus, quando ele vai encontrar-se com todo mundo reunido ali, ele diz em hebraico, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Né? Uau, até arrepia, né? É forte, Ou né? seja, aquilo que eu paguei lá na cruz, né? Antes de eu recitar, eu estou devolvendo para vocês. Ó, Shalom Aleichem, a paz esteja com vocês. Né? Então, eu desejo do fundo do meu coração que você que está nos ouvindo aí, que você seja cheio da Shalom de Deus, da paz. Sim. E você que está nos ouvindo, né? Eu não sei onde é que você vai estar, pode estar na sua casa, dirigindo, na sua família, no hospital, não sei onde você vai estar, mas realmente finalizando, né? A gente está no rumo final, que essa Shalom, né? Que essa paz plena do Senhor, ela venha inundar a sua vida. E você falou uma coisa interessante, a gente estava conversando, que essa Shalom, essa paz, ela não é a ausência. Isso é importante falar, porque às vezes as pessoas falam, poxa, então eu não estou vivendo ainda a plenitude, a Shalom plena, porque talvez esteja passando por um momento de adversidade, de doença, de tribulação, e a gente falou justamente que isso, né? Você pode repetir para os nossos ouvintes que então não é a ausência disso tudo, né? Exatamente. É porque nós, brasileiros, né, que temos por herança o português, que é idioma que nasceu do grego, né, temos a convicção de que às vezes paz a pessoa está em tranquilidade. Né? No entanto, não é isso, né, que é o conceito de paz. Né? Por exemplo, gente, vamos usar o exemplo de Israel. Né? O povo que mais diz Shalom, né, é o povo judeu. Então eles se cumprimentam Shalom, né? E, o cumprimento do judeu é Shalom. E, no entanto, Israel está em guerra. Né? Então, assim, já está aí há alguns meses em guerra, né? E eles dizem Shalom o tempo todo. E uma coisa interessante é que quando eu vou perguntar se uma pessoa está bem em hebraico, eu digo Mashlom Ha ou Mashlom Mer, né? Eu estou perguntando como está a sua Shalom. Né? Eu não pergunto você está tudo bem, né? Eu pergunto como está a sua Shalom, como está a sua paz. Eu digo Shalom Tov, né? A minha paz está bem. Né? E muitas vezes essa paz ela está bem porque ela é algo interior, mas eu estou em guerra. Né? Sim. Eu estou enfrentando problemas, mas dentro de mim eu tenho a convicção de que eu estou em paz. Então que a Shalom estejam com todos vocês. Pra gente finalizar. Bate e volta. Com poucas palavras. Bruno Lê Santos perguntou, é mais fácil aprender inglês ou hebraico? Com certeza hebraico. Gente, sem soberba ou algo do tipo, né? O hebraico ele é muito mais fácil, né? Ó, aqui eu vou falar uma pergunta, acho que você não vai conseguir responder, mas se você conseguir falar isso com 2 palavras, você fala. Rafael Theo Web Greg diz assim, a mulher de Jó abençoou ou amaldiçoou o marido? Alguns hebreístas dizem que abençoou. É menos de 1 minuto. Menos de 1 minuto, vamos lá. Então é um desafio, gente. Né? A mulher de Jó mandou o Jó amaldiçoar Deus ou abençoar. A palavra no original, brachá lá, é a palavra bênção. Tá? Agora, por que é traduzido como maldição? Porque os tradutores entendem que ali é um eufemismo, ou então ela estava sendo irônica, né? Dizendo amaldiçoa o teu Deus, ou abençoa esse teu Deus e morre.
né? Querendo dizer, trazer consigo um tom de ironia. Mas a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Vai ficar para outra. Né? E teve uma outra pergunta, e para finalizar, Frases Instagram. Edificadores perguntou por que em algumas traduções fala que Jesus perdoou a mulher que ia ser apedrejada. Aí é grego, né? No caso é Novo Testamento. Aí a gente vai ter que deixar para um outro dia. Vamos ter que chamar um professor de grego, então. Diego, muito obrigada por você ter vindo. Assim, eu acho que trouxe algumas curiosidades e eu queria te entregar aqui. Nós temos um brinde dos nossos, patrocinadores, tá? É uma caneca lá do Grupo Tride, uma caneca personalizada e umas delícias do Mr. Kling aí do Brownie. Então, assim, você que, vale a pena, tá bom? Eu quero, então, estar te entregando aqui em Muito mãos, obrigado, tá? então. Obrigado aí, pessoal do Mr. Clean, né? É isso, muito obrigado, gente. Obrigada por tudo aí, isso. foi ótimo você ter vindo aqui, ter esclarecido aqui algumas coisas. Tenho certeza que o pessoal aí vai... Gente, se inscreva no canal. E para finalizar, o Diego tem um curso, tá vendo? Isso que a gente não podia esquecer de falar. Tem um curso de hebraico que você fala justamente, né, de tudo isso, desde o início, da profundidade, e a gente vai deixar o link aqui na descrição também, tá? Também, você que tiver a gente deixou o interesse. Insta dele também, quem quiser ir direto no Insta dele. Sim, tem o Insta dele, vai né? Já tanto aqui na descrição o link do curso, quanto o Insta dele também, pra você seguir e acompanhar, que de vez em quando ele posta alguma dessas curiosidades lá, né? Todos os dias uma nova curiosidade. Olha aí. Então você que quer saber mais curiosidade, pode ir lá no Insta do Diego. Isso. E você que quiser fazer o curso também, a gente vai estar deixando aqui pra você, pra que você possa aprender. Quem tiver o interesse, né, de aprender um pouco mais. E, gente, olha, toda semana nós estamos aqui com vocês, trazendo curiosidades, trazendo novidades. Então, você deixe sua pergunta lá no nosso Insta também. A gente faz as caixinhas de perguntas semanal para que você possa estar interagindo com a gente e tudo mais. Então, não deixe de participar, porque é muito importante e, com certeza, até semana que vem. Então é isso, Diego. Muito obrigado. Fica com Deus. A gente vai tentar marcar uma outra data. Comentem aí se vocês querem que a gente traga mais. E é isso, que a Shalom de Deus esteja com vocês. Shalom para todos vocês.